Então, pessoal, boa noite mais uma vez àqueles que ainda não estavam na sala, a todos e a todas. E hoje nós vamos falar de algo muito próximo de nós, que é a arte popular, né? Que é a arte, a gente viu desde o início, e sobretudo a partir do Renascimento, depois o Barroco, o Rococó, a arte acadêmica, né? Uma, são ocorrem cada movimento no campo da arte vai acrescentando novidades e ao mesmo tempo libertando o artista e as formas de produção de arte. Então, nós vimos as nossas últimas aulas, e vocês devem fazer uma avaliação hoje a respeito desse conteúdo. A gente falou da Semana de Arte Moderna, né, do modernismo no Brasil, que é mais do que a Semana de Arte Moderna. Falamos depois do tropicalismo, depois da arte, a última aula foi falando sobre arte cinética, né? Lembram disso? Do minimalismo. E hoje nós vamos falar da pop art, ou seja, uma linguagem ou linguagens que estão muito mais próximas da generalidade do cotidiano, ou seja, do dia a dia das pessoas de uma forma bem próxima, né? Então, a pop art, que é, na verdade, um termo em inglês, né, que significa arte popular, teve início nos Estados Unidos. E o tema central dessa linguagem, ou dessa manifestação artística, é exatamente efeito da vida urbana, da vida nas cidades. E o foco era exatamente esse: a vida citadina, a experiência do homem na cidade e tudo que fazia parte da cultura dessa existência humana no mundo urbano. E as imagens de revistas, as propagandas, histórias em quadrinhos, cenas de filmes, lugares, ambientes específicos da cidade se transformaram em objetos utilizados pelos artistas para fazer ou para produzir linguagens associadas ao que ficou conhecido como pop art, ou arte popular. É importante lembrar, a gente viu a importância da fotografia no século XIX, né? Sobretudo os efeitos da invenção da fotografia sobre a arte e, sobretudo, sobre a partir do impressionismo, dos artistas impressionistas na segunda metade do século XIX. Depois, houve a invenção do rádio em termos de comunicação, né? Depois da televisão, já no caso do Brasil, na década de 60, que a televisão chega com força aqui no Brasil, com intensidade. Mas esses meios de comunicação, depois, a partir da década de 90, o computador e, mais recentemente, a internet com os aplicativos, os sistemas de comunicações globais que integram, né, as pessoas de todas as partes do mundo de forma instantânea. E tudo isso, ou seja,
a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia vai produzir uma sociedade, um mundo que vai ser refletido no campo da arte, ou nas linguagens possíveis que os artistas vão inventando e reinventando para produzir linguagens e expressões artísticas. Então, a pop art, ela vai vir exatamente na esteira também dessa relação com a tecnologia e com os hábitos e formas de vida modernos. Então, as obras reproduziam esses temas, estes cenários, com materiais os mais diversificados possíveis. Então, existe também nessa pop art um caráter político, ideológico, provocador. O objetivo da pop art era exatamente indicar, apontar, revelar, tornar claro, esclarecer, conscientizar as pessoas a respeito da opressão, é o termo utilizado normalmente, mas também das influências, né, que essa vida moderna ou pós-moderna, cotidiana na cidade, ela exerce sobre a vida das pessoas. A forma como ela impõe determinados comportamentos, determinadas crenças, e isso dá um caráter político para a pop art, ou seja, político no sentido de ser uma linguagem que vai provocar reflexão e sobre a respeito da vida moderna, da vida cotidiana experimentada nas cidades. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa tela do Richard Hamilton, que olha o título da obra, o que exatamente torna os lares tão diferentes, tão atraentes. Então, nós podemos observar aqui que esse é um quadro, na verdade, é uma obra que é um marco inicial da pop art nos Estados Unidos. São imagens recortadas, coladas. A colagem vai ser uma forma de linguagem muito utilizada pelos artistas da pop art, e ele vai reproduzir nessa obra o interior, a sala, um ambiente comum de uma casa moderna, né, onde estão presentes aqui os símbolos da modernidade. Você vê aqui a televisão, um aparelho de som, um aspirador, né? Duas pessoas, né? Um homem fisiculturista expondo o físico. Essa imagem, a imagem dessa mulher, ela é retirada de uma revista pornográfica, né? E tudo isso, na verdade, é uma colagem que representa um espaço uma habitação da família moderna. E isso é uma das características da pop art. Ela populariza o cotidiano, ela torna banal as relações diárias, frequentes, repetidas, cotidiana, ou cotidianas das pessoas comuns, né? Então, Andy Warhol foi um dos expoentes, digamos assim, da arte, da pop art. Esse aqui é um modelo em que ele retrata a imagem, ele busca os ícones da sociedade de consumo industrial, né, ou pós-industrial, e transforma esses personagens muito conhecidos nas cidades, nos ambientes urbanos, através do cinema, da televisão, em objetos de arte.
Uma das características desse modelo, dessa linguagem e dessa forma de reprodução das imagens que retratam as crenças, a rotina da sociedade de consumo industrializado, de produtos industrializados, é exatamente uma espécie de contraposição à arte erudita, acadêmica, né, e mais refinada, e que exige conhecimentos mais apurados da técnica, da forma, da teoria, e a arte pop se contrapõe a isso, né, e o sucesso desse tipo de linguagem é quase imediato, porque as pessoas já conhecem, no caso aqui, Elvis Presley, né? E é uma espécie de banalização de um ídolo que transforma a arte em algo muito simples, né? Que produz um diálogo direto com o, o espectador. Aqui, uma obra de arte também de Andy Warhol, caixas de sabão brilho, ou seja, uma caixa de sabão em pó que ele constrói a partir de cubos e, e é tratado como arte. Então, é exatamente isso, é a banalização dos produtos, da vida, das sociedades focadas, centradas no consumo de produtos industrializados. Aqui, Roy Lichtenstein, ele amplia uma imagem de um quadro, de uma história em quadrinhos, e transforma, resgata essa imagem que está lá no interior de uma história em quadrinhos e retrata ela de forma única, né? Ampliando, elevando esses quadrinhos ou essa imagem a categoria de arte, de grande arte, da arte popular, ou seja, grande porque vista, percebida, e também ela vai ser transportada até o público pela tecnologia e pelos elementos midiáticos da mídia, né? E isso vai estar sendo exposto além como obra de arte nas exposições, vai ser veiculado isso pelo rádio, vai ser comentado, pela televisão e etc. Então, por todas as formas permitidas pelos meios de comunicação da época. E aqui nós estamos falando da década de 1950 e 1960, que é o momento da gênese do que a gente chama de arte popular nos Estados Unidos. O hiperrealismo é exatamente uma variação da pop art. Porque o hiperrealismo, se a pop art ela se preocupa com a realidade, com o mundo real, o hiperrealismo vai exagerar um pouco nesse aspecto. Que também, no mesmo período, vai se contrapor ao expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato é importante que vocês entendam, porque isso pode surgir aí em questões do vestibular, a necessidade de fazer correlações entre a pop art e o expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato é uma linguagem artística que mescla, junta, reúne influências de uma arte mexicana da primeira metade do século XX, o muralismo, conhecido como muralismo mexicano, influências do pensamento dadaísta e também surrealista, da arte do surrealismo. E é o que vai ficar conhecido como expressionismo abstrato, né, porque eles são muito pouco concretos. Então, a arte pop e o hiperrealismo, eles vão surgir como oposição ou em oposição a essa linguagem
artística em voga, sobretudo na segunda metade do século XX, que é conhecida por expressionismo abstrato. Então, o hiperrealismo ele vai buscar a representação da realidade da maneira mais neutra possível, simplesmente reproduzindo essa realidade, né? Então, os temas são os mesmos da pop art, que são cenas banais, né, que ocorrem cotidianamente, que se repetem no cotidiano da vida das cidades, das pessoas que vivem nas cidades estadunidense. Então, aqui nesse exemplo, é um autorretrato, um grande autorretrato de Chuck Close, que é um dos artistas da arte pop americana da década de 60, do final da década de 60. Então, o observador, acha que é uma fotografia, mas à medida em que ele se aproxima, ele vai ver que é uma pintura, é uma obra de arte muito detalhada, que caracteriza o hiperrealismo. Aqui outros dois exemplos do hiperrealismo. À esquerda, você tem Turistas 2, de Duane Hanson, ele, o tamanho original, e mostra aí um casal bem caracterizado, como se estivessem vestidos de americanos, né? E eles são reproduzidos em tamanho real, e é uma composição dessa linguagem do hiperrealismo. À direita, do Mueck, Menino, o título da obra. Dá para você perceber aqui a dimensão, o tamanho dessa obra, né? Aqui à esquerda, embaixo, as pessoas observando a obra, e é enorme, né? Então, é um outro exemplar, modelo do hiperrealismo. Reflexos no Brasil. Nós sabemos que a pop art, está presente, com seus reflexos norte-americanos, estadunidenses no Brasil. E no Brasil, a pop art vai influenciar dois importantes movimentos, né, que vão estar caminhando paralelamente a partir de um determinado momento, mas que antecede essa espécie de reflexo, de manifestação, de influência dessa arte, dessa pop art nos Estados Unidos. Na década de 50, ainda no início da década de 50, surgiu um grupo de artistas intelectuais em São Paulo, conhecido por Grupo Ruptura. Esse grupo surge passa a ser conhecido como um grupo a partir de uma exposição realizada no Museu de Arte Moderna em São Paulo, que marca o início da arte concreta. Então, nós vamos ter, nesse período no Brasil, enquanto a arte popular, a pop art, está influenciando os Estados Unidos, no Brasil nós vamos ter a arte concreta e o neoconcretismo ao mesmo tempo no Brasil. Então, a arte concreta é uma produção desse grupo que ficou conhecido como Grupo Ruptura em São Paulo, que está muito influenciada por uma arte movida, né, pelo racionalismo, pela objetividade e pelo uso de objetos e uma perspectiva geométrica nas obras. Então, o concreto, né, a realidade concreta está muito presente, né, em função do racionalismo, do pensamento racional, da influência da matemática, do racionalismo matemático e da objetividade, ou seja,
do pensamento objetivo, que não permite a influência ou a participação dos indivíduos ou dos sujeitos, seja o artista ou o observador, de forma direta na obra de arte. Então, só para vocês terem uma ideia, esse quadro, né, de Sassilotto, Luiz Sassilotto, ele é uma obra que reflete, demonstra muito bem essas características concretas ou do concretismo brasileiro na arte. No quadro, você percebe linhas diagonais que criam formas geométricas e, ao mesmo tempo, a ilusão de relevo na tela, na pintura, né, em função dos contrastes de cores e, ao mesmo tempo, dessas linhas geométricas, sobretudo as diagonais, quase todas ou todas são linhas diagonais, na verdade. Então, isso empresta relevo e, ao mesmo tempo, dinamismo, movimento para a tela, para o quadro, para a obra. E isso é mais ou menos o que faziam os artistas ligados ao movimento, ao concretismo, à arte concreta no Brasil. Um pouco mais tarde, surge no Rio de Janeiro um outro grupo, conhecido por Grupo Frente, que vai estar associado, ou seja, os membros, as pessoas, os intelectuais desse grupo, que tem em Ferreira Goulart uma expressão importante no Rio de Janeiro, no mundo intelectual e no mundo artístico, ele vai publicar um manifesto neoconcreto em 1959, que formaliza uma ruptura com o grupo de São Paulo. E eles vão estar influenciados por algumas correntes filosóficas importantes, sobretudo no período, que é o existencialismo. Se você ouvir falar em existencialismo, você pode associar a Sartre, embora haja outros pensadores, filósofos, né, existencialistas, mas Sartre é uma referência, um filósofo francês, e as correntes do humanismo, que se opunham ao cientificismo e ao materialismo, que guardam uma relação com esse racionalismo, o dogmatismo geométrico e o objetivismo do concretismo paulista, digamos assim, mas brasileiro de uma forma geral. Então, vai haver um rompimento com essa arte concreta, e esse movimento que vai provocar essa ruptura a partir do grupo Frente vai ser exatamente uma expressão, as obras de arte que eles vão produzir vão representar uma ruptura com o concretismo brasileiro e, ao mesmo tempo, a introdução, a inauguração de um novo movimento conhecido por neoconcretismo no Brasil. Uma das pessoas, uma artista, um nome de muita influência do neoconcretismo brasileiro é Lígia Clark, que cria esculturas como essa que vocês estão vendo, produzida em alumínio, que, na verdade, permite, inclusive, a manipulação por parte do observador, ou seja, há uma interação aí entre o artista que produz um objeto de arte que é manipulado pelo observador, pelo sujeito, ou seja, existem que tem a possibilidade de alterar as formas dessa obra, ou seja, há uma interação, né, entre os sujeitos e com o objeto de arte. Ou seja, é uma subjetividade implícita nessa relação dos indivíduos com o próprio objeto, com a própria arte, né? Então, o neoconcretismo e o concretismo são movimentos que vão ocorrer paralelamente à pop art no Brasil
e nos Estados Unidos. No Brasil, a pop art ou a arte popular vai vai corresponder a um movimento artístico que vai ser conhecido como nova figuração. Mas é a arte popular, é a pop art que vai estar acontecendo no Brasil por influência do que estavam fazendo os artistas norte-americanos no mesmo período. Então, com influências do modernismo brasileiro, sobretudo com aquelas ideias promovidas pelos artistas da década de 20, em São Paulo, sobretudo, a partir da Semana de Arte Moderna, eles vão receber essas influências estadunidenses, mas vão preservar a autonomia e a identidade nacionais, que é uma proposta do modernismo brasileiro, repetidamente reforçado na Semana de Arte Moderna de 1922. Então, ao invés de associar as obras de arte na pop art ou na arte popular no Brasil à sociedade de consumo, como acontecia nos Estados Unidos, eles vão, no Brasil, se valer de uma linguagem associada às histórias em quadrinhos, da literatura de cordel, né, uma arte popular produzida no Nordeste do Brasil, e vão associar também essa produção artística popular aos acontecimentos políticos, sociais, à história do próprio país, como, por exemplo, a ditadura militar, que começa a partir de 1964, e o amor, a paixão pelo futebol, o gosto pelo futebol. Então, a arte popular no Brasil vai ser um pouquinho diferente das suas manifestações nos Estados Unidos, e vai estar mais ligada a essas manifestações da cultura nacional, né, por exatamente seguindo um desejo, uma proposta do modernismo brasileiro, reforçado lá na Semana de Arte Moderna de 1922. Então, você tem aí uma tela do Gershman, do Rubens Gershman, e o título é A Bela Lindonéia. Essa tela, ela é inspirada na literatura de cordel, né, do Nordeste, produzida no Nordeste brasileiro, vocês devem conhecer, inclusive. Então, é um rosto de uma mulher que está se observando, na verdade, que está sendo refletido num espelho. Essa obra, ela teria inspirado Caetano Veloso a compor uma das músicas do disco Tropicália, que inaugura aquele movimento Tropicália que nós vimos antes, né, realizado por alguns artistas brasileiros, dentre eles Caetano Veloso. Então, se você digitar aí no YouTube, você vai encontrar essa música Lindonéia, que faz referência ao movimento vivido pela população brasileira na época, que era a ditadura militar, onde havia perseguição, onde pessoas desapareciam, eram mortas, presas, e que se não concordassem com as ideias do regime. Então, essa repressão foi, na verdade, criticada por essa obra, né, da Lindonéia, que a ideia é que as pessoas desapareceriam em função da violenta repressão do regime ditatorial, militar, e elas apareceriam na fotografia do outro lado da vida. Então, a música trata um pouco desse tema, né, e descreve de forma, claro, peculiar, de forma poética, essa realidade, representando uma crítica ao regime, tanto a música quanto o quadro, né, do Gershman, que é a Bela Lindonéia. Aqui nós temos uma outra manifestação artística do período, que é uma inspirada no cantor Roberto Carlos. O Nelson Lerner,
produz essa obra, que ela pode ser visitada, inclusive, e a partir da imagem do Roberto Carlos, que era e ainda continua sendo um ícone, né, da música popular romântica. É uma espécie de capela onde o visitante entra para adorar o cantor. Então, é uma manifestação da arte popular no Brasil. A música no pós-Segunda Guerra Mundial, que mais ou menos no mesmo período, década de 50, 60, né, vai ser marcada pelo jazz. E o jazz vai influenciar, inclusive, outras formas de composição, porque nos Estados Unidos o jazz é uma reação da população negra contra a discriminação racial. Então, vai surgir, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos voltam para os Estados Unidos e vão criar o bebop, que vai ser considerado o pai do jazz moderno, com algumas variações. E um dos grandes músicos que dá início a esse movimento é exatamente Charlie Parker. Você pode, no seu YouTube também, você vai encontrar e pode conhecer um pouco do que é o bebop através das canções que ele produz. No Brasil, o jazz vai exercer uma influência enorme sobre a bossa nova, sobre a música brasileira, né? Que vai estar sendo influenciada pela bossa nova, pela Jovem Guarda, que teve um programa de televisão com esse nome, que é o Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, e pelos festivais, né, que são esses três movimentos que vão caracterizar a música nesse período de 1950 e 1960. Né? Então, basicamente, você vê aí o João Gilberto, né, tocando bossa nova, aqui o Roberto Carlos, a Vanderleia e o Erasmo Carlos, numa foto do programa Jovem Guarda, que eles apresentavam na televisão, que foi até 1968, e aqui a Elis Regina, que inaugura com uma música, Arrastão, composta por Edu Lobo e Vinícius de Moraes, o que ficou conhecido como a canção que deu origem à MPB, ou à música popular brasileira. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema, do assunto, e que possam ler, aproveitar o material que eu estou enviando para a gente poder dar sequência ao nosso estudo de História da Arte, agora na segunda metade do século XX. Tá bom? Agradeço a presença e a atenção de todos vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana, um bom descanso e uma retomada da semana na segunda-feira com muita leitura e muito estudo. Tá bom? Até lá, até a próxima semana, até a próxima sexta-feira. Grande abraço e até lá.